Oi, gente! Hoje estou aqui, para conversar com vocês sobre o 10º episódio da segunda temporada de And Just Like That, que acaba sendo, gente, o penúltimo episódio dessa temporada. E aproveitando essa deixa, que eu acabei de falar aqui, que é o penúltimo episódio, eu só queria me corrigir em relação a uma coisa que aconteceu semana passada, gente? Que no vídeo da semana passada, eu comentei que ainda faltavam, mais 2 episódios para a temporada acabar, mas no título do vídeo eu acabei colocando que era o penúltimo episódio, mas não, gente, na verdade foi um erro de digitação. Eu ia escrever antepenúltimo episódio, mas eu acho que eu tive algum problema assim. Sabe o meu corretor do celular, que eu às vezes publico meu vídeo pelo celular? Às vezes ele dá uns bugs, porque como eu falo, tanto em inglês quanto em português frequentemente, eu fico sempre trocando a língua, aí às vezes meu corretor ele buga e ele não reconhece as coisas. Eu acho que ele deve ter trocado o que eu escrevi por penúltimo, mas era antepenúltimo capítulo, o vídeo anterior. E esse aqui, de fato, que é o penúltimo, que esse episódio, inclusive, no título dele a gente vê, que é parte 1 e parte 2. Então a história que a gente vê aqui, ela não é finalizada, Esse episódio ele vai terminar num gancho, num cliffhanger, pra continuar na semana que vem, no 11º e último episódio, que eu tô assim, já naquela agonia, porque aconteceu muita coisa babadeira nesse episódio aqui. Mas então, antes da gente já ficar sofrendo pelo futuro, vamos focar em relembrar o que aconteceu no episódio dessa semana. Hoje eu decidi, gente, começar o vídeo falando sobre a Miranda, Normalmente, nos primeiros vídeos aqui dessa temporada, eu sempre falava dela por último, mas agora aqui eu achei que seria importante falar dela primeiro. Porque o que tá acontecendo com a Miranda nesse episódio aqui, gente, é que ela tá começando a refletir sobre um costume que ela tinha, de depois que ela terminava os relacionamentos, depois que ela terminava os namoros, ela meio que abandonar, assim, os ex dela, sabe? Ficar assim, ai, tchau, não quero mais saber de você, não quero mais saber da sua vida. E aqui ela começa a refletir bastante sobre isso, Especialmente que a gente vê aqui, ela tem uma cena com a Naya, A Naya, ela recebeu um convite para ir pro chá de bebê do ex-marido dela, Ela tá, assim, bem triste, bem desconfortável com aquela situação, ela não queria ir pra lá, mas ela acaba, sentindo uma certa pressão para comprar um presente, para mostrar, olha como eu sou bem sucedida, tenho dinheiro. Então ela acaba escolhendo ali um dos presentes mais caros para dar, no chá de bebê. E aí na conversa ela fala com a Miranda, nossa, às vezes eu queria ser igual a você, sabe? Que não fica junto com ex, não fica amiguinha de ex e deixa todo mundo pra lá. E aí quando a Miranda escuta isso, ela para assim e fala, não, mas eu não faço isso, eu faço, Então ela começa a questionar, começa a pensar sobre isso. E aqui ela tá começando, meio que uma jornada dela de tentar se reconectar com ex dela, com pessoas que ela tinha namorado no passado, especialmente, Tia Dias e Steve, que são os personagens, que estão assim mais relevantes em relação ao núcleo da Miranda aqui nessa série, de And Just Like That. Apesar de que aqui ela até mesmo cita, ex-namorados dela mais antigos ainda, como por exemplo o Skipper, gente, que o Skipper, quando ela citou, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei em choque, porque eu achei que foi, um easter egg, assim, muito antigo, sabe? Uma coisa bem específica, eu não sei se vocês lembram, mas o Skipper, ele era um amigo que a Carrie tinha lá na primeira temporada de Sex and the City, e que a Carrie, às vezes, tentava juntar ele e a Miranda, pra eles ficarem juntos. A Miranda ficava com ele algumas vezes, mas a Miranda não tratava ele muito bem, E depois que eles terminaram, a Miranda simplesmente jogou ele assim pra trás, não quer mais saber da vida dele, e ela fala assim, não quero continuar fazendo isso. E com essa mudança, de comportamento dela, ela acaba indo atrás, de Tia Dias, porque Tia Dias, como a gente esteve vendo, nos últimos episódios, começou a trabalhar ali naquele pet shop, mas também estava tentando voltar a trabalhar, com o stand-up comedy, e fazer os seus shows ali, suas apresentações. E vai chegar um momento, que Tia Dias tá voltando pros palcos, que Carrie e Aidan vão lá assistir, e a Miranda acaba surgindo lá pra assistir também. E eles vão sentar ali no fundinho, vão assistir. Só que acontece, gente, que todo o show ali, que Tia Dias estava fazendo, era todo relacionado a Miranda e o relacionamento que eles tiveram, no decorrer lá do final da primeira temporada e também do início aqui dessa segunda temporada. E todas as piadas são meio que colocando a Miranda pra baixo, mostrando assim como ela era confusa, como ela tava perdida, como era tudo esquisito na relação, como as coisas não davam certo. Exatamente aquilo que a gente já percebia quando a gente via esse relacionamento, mas a gente sempre tava, do lado da Miranda. E aqui Tia Dias coloca a Miranda como sendo essa figura negativa, pesada e toda errada e toda confusa da relação, que acabou fazendo com que a relação fosse desastrosa. Eu devo dizer pra vocês, gente, que essa cena me irritou num nível, me deu uma raiva tão grande de Tia Dias, que eu queria entrar, assim, na tela e dar na cara dele, sabe? Porque, assim, que pessoa escrota. Mas aí, a Miranda, ela começa a ficar super triste, e aí eu já fiquei passando mal, porque eu já falei pra vocês, gente, que na série clássica, a Miranda, ela era minha favorita. Aqui em Just Like That, ela não tava sendo minha favorita, porque eu não tava gostando do rumo da história dela, mas nos últimos episódios que a gente teve, ela tava voltando a ser exatamente aquela Miranda do passado, então eu tava me reconectando muito com ela, eu tava gostando muito dela, e ver a cara dela tristinha aqui, me deixou muito triste, me deixou com raiva também. E aí ela até tenta continuar ali, no show, no espetáculo, ela vai tentando assim se acalmar, ouvir o que tá falando, mas aí Tia
Dias tá falando tanta coisa tão escrota, que chega um momento que ela não aguenta, se levanta e vai embora. E aí Che acaba vendo, né, que a Miranda tá lá, acaba se arrependendo um pouco, eu acho, daquilo que falou. Pelo menos a reação inicial de Che ali no palco parece que ficou, meu Deus, eu não devia ter falado essas coisas, eu não sabia que Miranda estava aqui. E então, né, Che Dias acaba saindo ali da apresentação, desiste da apresentação, termina mais rápido, né, não faz todas as piadas que ele havia planejado. E aí, quando ele tá lá fora, né, que acaba encontrando Miranda, eles têm ali uma conversa que, assim, me incomodou muito. Por quê? Che Dias basicamente tenta explicar assim que, tipo, não, esse é o meu show, sabe? Eu faço stand-up, mesmo faço as coisas, né, pro pessoal rir, sabe? Não é tão sério assim. E aí Miranda tá super magoada, com razão. A Miranda, inclusive, vai embora, enfim. E depois aparece aquele tal, né, de Toby, se eu não me engano, né? Que é outra pessoa também não binário que conheceu Che Dias recentemente. E eles começam ali a ficar conversando. E aí o que eu não gostei é que Toby meio que dá razão pra Che Dias. Che Dias fica falando, sabe? Eu cansei, tem que ficar me explicando, tem que ficar, tipo, cala a boca, Che Dias. Não tem nada a ver com ficar se explicando, não. Você é uma pessoa escrota, sabe? E às vezes me irrita como Che é um personagem que tenta fazer tudo ser sobre a sua identidade. E tudo o que ele faz de errado, ele acaba dizendo assim, não, é o mundo que não me aceita. Sendo que não, você é uma pessoa escrota, sabe? Não é uma questão, porque eu faço stand-up. Não, respeita a relação que você teve, sabe? Não é só, o problema não é só porque a Miranda estava lá. Você não deveria ter feito esse tipo de piada, sabe? Foi uma coisa insensível. Foi uma coisa que não foi legal, sabe? E eu odeio que Toby, que tava ali, acaba meio concordando com Che, acaba falando, não, você tá certo mesmo, assim, é isso mesmo, sabe? Não tenha medo, assim, das suas piadas, do seu humor, vamos viver, vamos viver. Eu fiquei tipo, meu Deus, que ódio. Por mim, se tiver uma terceira temporada, não precisa ter Che Dias. Não quero Che Dias aqui nessa série mais. Pra mim, esse momento, assim, me irritou profundamente. Eu, assim, sempre vou estar, gente, do lado da Miranda. Isso aqui me irritou muito. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu até tava gostando de como tava acontecendo, assim, toda a história de Che Dias depois que Elo e Miranda tinham se separado. Mas esse momento aqui me irritou profundamente, sabe? Eu não tenho mais interesse nesse personagem, né? Eu sei que Elo provavelmente vai aparecer no próximo episódio. Mas se tiver uma terceira temporada, não quero Che Dias, não. Manda pra pastar. Manda pra bem longe. A próxima história que a gente tem aqui, né, gente, pra comentar é a da Charlotte, né? E a história dela aqui foi até mais curtinha, mas foi super divertida, como normalmente a história dela sempre é em todos os episódios, né? Aqui a gente vai ver, né, o processo ali dela no trabalho, né? A gente vê que ela tá arrasando muito no trabalho e que ela tá tendo aquela dificuldade, né, de equilibrar, assim, a vida dela enquanto esposa e mãe e também como uma mulher ali, uma profissional que tá voltando, né, a trabalhar, voltando a ter aquela rotina. E no início, né, quando ela voltou a trabalhar, toda vez, assim, o Harry, né, Rock e Lily sempre agiam tipo, a gente tá nem aí não, pode voltar a trabalhar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí a gente tá vendo que agora que o tempo tá passando, na prática, eles estão começando a sentir falta dela, né? Porque a Charlotte sempre tava ali pra resolver o problema de todo mundo. E agora que Charlotte não tá ali, todo mundo também continua esperando que ela vai estar disponível pra resolver, sendo que não, ela tem coisas importantes do trabalho dela pra fazer, né? Então, eu achei que é uma coisa super legal, super interessante de ser mostrada aqui. Era uma coisa assim, como eu já falei em outro episódio, né, que eu falei aqui da história da Charlotte, que me lembrava um pouco da minha mãe, que a minha mãe também esteve voltando recentemente a estudar, a trabalhar, enfim, né? Eu sei que é uma coisa assim bem real, essa coisa da dificuldade, né, das pessoas precisarem se acostumar com uma nova rotina que a outra pessoa tem, né, e a pessoa não está ali o tempo todo, a pessoa agora tem outras prioridades, a pessoa tá focando, né, na vida dela, na vida profissional dela, né, e enfim, então eu acho toda essa trama aqui da Charlotte super legal, e eu amei, né, que aqui a gente tem uma participação de Sam Smith, né, que é um artista que também é uma pessoa, né, não binário, e que ele está aqui presente na série, né, a Charlotte acaba conseguindo vender uma peça ali, super caríssima pra ele, e todo mundo fica assim, super feliz pela Charlotte, e fala, não, a gente precisa comemorar, porque a gente tem meio que um ritual aqui, toda vez que alguém consegue fazer uma venda super cara, de uma coisa super incrível, pra uma pessoa super famosa, super importante, a gente vai sempre pra um bar depois do expediente, né, e a gente se diverte, ri, não sei o que, a Charlotte fica tipo, mas eu não posso, porque eu tenho que resolver coisa, não quer que eles vão jantar em casa, né, meus filhos estão voltando pra casa, o meu marido, não sei o que. E as meninas do trabalho ficam tipo, não, você tem que comemorar, você vendeu uma coisa incrível, você fez uma coisa incrível. E a Charlotte fala, sabe de uma coisa? Eu vou sim, vou com vocês. Ela acaba indo lá, acaba ficando bêbada, né? Eu amei, gente, toda aquela cena. Inclusive, Lily tava mandando mensagem pra ela, ligando pra ela. Ela, não quero saber disso aqui não. Ela joga o celular dela num copo, né? E nem liga, aí ela perde o celular, que ela não sabe mais nem onde o copo tá. Inclusive, né, gente, amo como as personagens aqui são tudo ricas. Porque eu não poderia nunca jogar um celular
meu ali no copo com a bebida e deixar, sei nem onde tá. Minha gente, se eu perco meu celular, eu perco minha vida. Porque dinheiro pra comprar outro eu não vou ter. Mas a Charlotte, com certeza, ela vai ter dinheiro pra comprar quantos celulares ela quiser. Né? E eu achei, assim, super divertido. E eu amei que depois que ela volta pra casa, que ela tá bêbada, assim, também. Aí tá, né, o marido, os filhos dela também, todo mundo, assim, meio confuso. E, mas você tá bêbada, né? Por que você tá assim? Como é que você chega assim em casa? Ela, tô nem aí não, vocês têm que saber, né, que antes de qualquer um de vocês, antes de eu conhecer qualquer um de vocês, antes de ela ter o Harry na vida dela, antes dela ter Lily e Rock na vida dela, ela já existia enquanto ela mesma, né, sendo uma mulher, sendo ela mesma, tendo a sua própria companhia, né, e ela relembra disso e fala, e é isso, sabe, acabou. E ela vai pro quarto dormir, e depois quando o cachorro vai seguindo ela abre a porta só pro cachorro entrar e fecha a porta de novo. Eu amei, achei super divertido, né. A Charlotte, gente, tá incrível nessa série. Toda a história dela, eu sempre fico, né, com um sorriso no rosto. E a próxima história que eu tenho pra comentar com vocês é a da Lisa, né, que tem certas semelhanças com a história da Charlotte, né, que é essa questão de conseguir equilibrar o seu tempo, né, enquanto esposa, enquanto mãe e também enquanto profissional, né, enquanto uma pessoa por si só, uma pessoa própria, né, e tudo é bem difícil. A gente tá vendo isso, né, desde a série, desde a temporada passada de Just Like That, a gente já vê a Lisa tendo que lidar com isso. Mas aqui, né, nessa segunda temporada, tem ficado ainda mais bem desenvolvido, né? A gente tem visto isso com mais frequência, especialmente, né, porque o Herbert, o marido dela, ele tá agora começando, né, na carreira política, e ela tá agora com a questão do documentário que ela tava fazendo, né? Além também da gente ter descoberto, né, no final do episódio anterior, que agora ela está grávida. Mas agora a gente também tem mais uma notícia em relação a ela, que é o fato de que ela recebeu uma oportunidade incrível, né, de transformar aquele documentário no qual ela estava trabalhando em uma série, né, de 10 capítulos, né, uma série em 10 partes, 10 episódios, que é um projeto, assim, super grandioso, que seria super importante para a carreira dela, e ela fica pensando agora, como é que eu vou conseguir fazer esse projeto tão grandioso estando grávida? Porque, né, durante a gravidez já são aí, né, 9 meses que aos poucos ela vai ficando cada vez assim, como é que eu posso dizer, mais impossibilitada de trabalhar no mesmo ritmo que ela trabalhava antes, né? Ela vai precisar descansar. A gente vê que, por exemplo, o sono dela já está um pouco desregulado, que ela já fica um pouco mais cansada, né? E a gravidez dela ainda está no início. Além disso, né, ela também é uma moça, assim, que não é tão jovenzinha, né? Então a gravidez dela talvez, né, já possa ter certos riscos, alguns momentos ela já não vai poder, né, trabalhar e sair, fazer as coisas que ela gosta, fazer as coisas que ela quer. Então seria ali algo que ia atrapalhar essa carreira dela, nessa oportunidade que ela tinha conseguido, e ela estava meio que sem saber como equilibrar as duas coisas. E o próprio marido dela, né, ela fala que eu sei que você tenta ajudar, mas às vezes eu não consegue ajudar tanto assim, né, na nossa vida do jeito que já tá, sabe? Ela tem que cuidar dos filhos e do trabalho e da casa, enfim. Então imagina agora com um bebê no meio e ele ocupado com a carreira política dele, sabe? Ela ficou pensando, meu Deus, não tem como a gente conseguir equilibrar tudo. Eles, inclusive, né, chegam a conversar aqui, eles têm uma conversa, né, bem franca, bem delicada, assim, que eu achei bem legal, né, sobre uma possibilidade, né, dela querer abortar ou não. E ela fala que ela acabou decidindo que não, mas que ela acha, né, que é importante que ela possa ter essa escolha, e ela fica feliz que o próprio marido tenha perguntado pra ela, que eles tenham conversado sobre isso, né? Eu achei que foi importante a série conversar sobre isso, mas eu também achei que fez sentido, né, considerando assim a personalidade da personagem, que ela é bem mãezona, né, que ela acaba, né, não decidindo fazer isso, né, não decidindo, né, ter um aborto, enfim. Então, por mais que seja difícil, ela ainda quer ali tentar ter esse filho, mas ela tá muito desesperada, assim, com muito medo, porque ela não sabe como é, né, gente? Seria uma situação, assim, bem difícil, mas aí no final do episódio, a gente vê que ela acaba tendo ali um sangramento, né? Eles não chegam a dizer explicitamente no episódio se ela perdeu o bebê ou não, ela fala que ela acredita que ela provavelmente perdeu, que já é tarde demais, mas a gente não tem, de fato, assim, uma cena dela dentro do hospital, e isso sendo dito por um médico, né? Então, eu acho que ainda existe, sim, uma possibilidade dela ainda estar grávida, né? Eu não descartaria, assim, 100% essa trama da gravidez dela, mas eu achei que toda a questão, assim, mesmo se ela não tiver o filho, eu achei que o fato dela ter estado grávida ali por um momento já foi interessante por ter trazido todas essas discussões e reflexões entre ela e o marido, né? Sobre ser uma família, sobre ter a carreira, e enfim, sobre o direito da mulher sobre o próprio corpo também. Então, eu achei que tudo foi bem desenvolvido, muito bem feito, e achei bem legal. Em seguida, vamos comentar sobre uma personagem, né, que é uma das favoritas de muitos fãs, né, entre as personagens novas de In Just Like That, né, que não são as personagens clássicas, que é a Seema. E aqui nesse episódio, ela não aparece muito, mas a gente vê, né, que ela ainda tá ali se encontrando, né, com o Ravi, né, que é o rapaz que ela conheceu, acho que faz uns 2 ou 3 episódios atrás, né, e aqui, né, a gente vê que durante um momento, né, que eles estão ali na cama, durante uma relação sexual, ela acaba dizendo, né, que ama ele. E ele responde, eu te amo de volta. E ela fica muito nervosa, porque ela vê assim que normalmente ela não falaria esse tipo de coisa, ainda mais tão cedo.
Porque, de fato, esses personagens, né, gente, eles se conheceram há poucos episódios, eles tiveram poucos momentos juntos, né? A gente só viu eles, de fato, assim, namorando em um episódio, que foi o episódio da semana passada. Dentro da história, fica entendido que já se passaram as 3 semanas que eles estão ficando juntos, né, com frequência. Mas, ainda assim, foi uma coisa bem rápida. Ela não esperava que ela fosse dizer aquilo. Ela falou que foi muito natural, né? Que ela mesma se surpreendeu que aquilo saiu da boca dela e que ela só falou, né? Então, acho que foi, assim, um sentimento muito genuíno. E foi muito legal que ele respondeu de volta também. E ele respondeu, assim, sem drama, sem ficar chocado que ela falou. Ele só respondeu ali naturalmente. Então fica aquela coisa, será que de fato ele vai ser o cara certo pra ela? Né? Eu achei que foi bem legal essa história, mas eu confesso que assim, eu queria ter visto mais desse casal antes da gente ter esse momento tão importante, né, de um dizer pro outro, eu te amo. Eu devo dizer que às vezes me incomoda um pouquinho o fato, né, dos episódios de And Just Like That sempre parecer que se passa muito tempo de um episódio pro outro, sabe? O episódio ele nunca é uma continuação direta do outro, é sempre assim, se passou 3 semanas, se passou um mês, se passou um tempão, né? Eu queria que a série ela fosse um pouco mais, como eu posso dizer assim, um pouco mais linear, assim, que as coisas seguissem mais uma atrás da outra, né? Porque às vezes tem uns elementos assim, dos episódios que pra mim parecem muito de repente, né? Como, por exemplo, aquela questão da Lily. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um episódio que a Lily, ela perdeu a virgindade. No episódio seguinte, ela já tava fazendo uma festa, né, de odeio meninos, porque ela tava separada do namorado dela, né? Elas tinham terminado o namoro. Sendo que foi uma coisa assim, uma atrás da outra, e você não vê as coisas acontecendo linearmente aos pouquinhos, sabe? Do nada você tem uma surpresa. E eu achei que essa questão da Cima foi exatamente assim. Eu sei que ela falou eu te amo cedo, né? Eu sei que 3 semanas é cedo pra ela dizer eu te amo, mas ainda assim eu queria ter visto mais dessas 3 semanas, especialmente porque ela é uma personagem muito legal e eu queria ver mais dessa história de amor dela, né? E assim, a gente só tem mais um episódio da temporada, então não vai dar pra gente ter muita coisa mais da relação dela com o Raven, né? Não vai dar tempo, mas eu espero de verdade, gente, que tenhamos uma 3ª temporada, porque a história dela precisa ser mais desenvolvida. Eu acho ela muito legal, sabe? Eu acho esse casal também bem interessante, como eu falei pra vocês no meu vídeo anterior, né? Eu gosto da dinâmica deles, assim, de... ambos têm uma personalidade, assim, de quem gosta de estar no comando, sabe? Então tem esse embate, assim, entre eles, toda essa química. Eu quero ver mais disso, né? Então eu espero de verdade que a gente tenha uma 3ª temporada pra ver mais da Cima. E também queria dizer, né, gente, que nessa cena da Cima aqui, a gente acaba tendo a confirmação, né, de que, de fato, o apartamento da Carrie vai ficar para a Lizette, que ela que era vizinha dela, né? Então achei que foi super legal ela dar pra Lizette, né? Não ficou com a Miranda, mas também aqui a gente vê, né, que o Steve, ele tá... ele vai abrir um restaurante novo, né? Um bar novo, ele vai trabalhar em outra coisa, em outro canto ali. E eu acho que por causa disso ele vai acabar saindo da casa e a Miranda vai voltar pra casa antiga dela. Não sei muito bem o que vai acontecer com a Miranda, mas é provável que em breve a gente também tenha, né, uma resposta definitiva sobre onde a Miranda vai morar agora. E então, né, vamos partir agora para a penúltima história aqui desse episódio, né, que eu vou comentar nesse vídeo, que é a história do Anthony. Aqui a gente continua vendo, né, o relacionamento dele com o Giuseppe, que é italiano, né, lembrando mais uma vez, teve um vídeo aqui que eu falei que ele era francês, ele não é francês, ele é italiano. E a trama deles dois aqui, né, aquela coisa bem clássica, Sex and the City, né, especialmente o sexo, porque aqui a gente vai ver eles meio que refletindo ali, conversando sobre as relações que eles têm, né? Porque a gente vai ver aqui, né, que o Anthony, ele é estritamente, né, ele é apenas ativo em todas as relações que ele tem, né? Em todos os namoros que ele teve, todas as pegações que ele teve, em toda a vida dele, ele sempre foi apenas ativo. Já o Giuseppe, né, ele é versátil, mas quando ele tá com o Anthony, ele acaba sendo sempre passivo todas as vezes, né? Ele fala assim que ele gostaria de trocar ali de posições, né, de ações ali, de funções de cada um na cama, né, pra eles explorarem mais, fazerem mais coisas diferentes. E aí o Anthony, ele fala assim que ele não se sente confortável com isso, né? Ele fala assim que ele não quer ser a mulher da relação. E eu achei que isso foi uma coisa muito importante de ser trazida aqui no episódio, né? Especialmente porque eu já falei pra vocês, né, que Sex and the City é uma série que tem muitos fãs que são gays, mas que relacionamentos gays não haviam sido tão trabalhados dentro da história da série e nem dos filmes, sabe? Tanto que o relacionamento do Anthony e do Stanford sempre foi uma coisa assim muito mais bobinha, que ficava ali no fundo da cena. Eles nunca tiveram tanto tempo assim pra serem explorados, né, em frente ali, no comando de uma narrativa. Então eu achei que eles tirarem esse momento pra refletir sobre isso foi bem legal, né, meio que quebrar estereótipos assim do passado, porque essa coisa, né, de você ver dentro de um relacionamento homossexual, né, entre homens, que o homem que ele tá fazendo ali o papel de passivo, ele é a mulher da relação, isso é meio que uma visão muito heteronormativa da relação sexual, que é você tentar trazer aquele arquétipo, né, do homem e da mulher e da relação de um homem com a mulher e colocar dentro de outras relações. Então é como você, por exemplo, quisesse dentro de um relacionamento lésbico, né, um relacionamento sáfico entre duas mulheres, dizer, essa mulher aqui é o homem, essa mulher aqui
é a mulher de verdade da relação, ou então no relacionamento gay, esse aqui é o homem de verdade, esse aqui é o homem que quer ser menininha, sendo que isso não existe, isso não faz nenhum sentido, né? E o Giuseppe, ele fala assim, né, que se ele tentasse se abrir para experimentar mais a versatilidade, fazer um pouco de tudo, né, ele ia expandir a forma dele de sentir o amor, né, de executar o amor, de presenciar o amor, enfim. Então, eu achei que foi super legal isso aqui ter sido abordado, né? O próprio Anthony, ele fala, não, que na minha geração a gente costumava ter mais essa divisão, assim, mais estrita do que a gente poderia fazer, mas esse pessoal jovem gosta mais de ficar mudando, né? Gosta de ficar experimentando. E aí, eu achei que foi legal, né, que o Anthony aqui, ele começa a ficar questionando sobre isso. E apesar da gente não ver, de fato, assim, ele sendo passivo aqui nesse episódio, eu sinto que a história meio que dá a entender que ele começa a perceber que ele deveria experimentar mais coisas, né, nessa relação que ele está tendo agora. Mas só tem uma coisa, né, gente, que eu tenho que dizer aqui, que eu fiquei meio em choque, né? Eu não sei como é que o Anthony vai aguentar, né? Porque ele comenta aqui no episódio que ele nunca fez isso antes, né? Que ele nunca foi passivo antes. E aí, quando ele tiver a primeira vez dele, vai ser logo, né, com o Giuseppe. Mas, enfim, cada um com seus problemas, né? Acho que ele vai sobreviver. Inclusive, talvez até ele goste bastante. Mas, continuando, né? A gente também tem aqui um momento, né, que cita o Stanford, né? Que é o casalzão, né, do Anthony. Enfim, ele era o melhor amigo da Carrie, né? O melhor amigo gay da Carrie, né? Que ela fazia questão de fazer essa diferença, assim. E que, né, gente, é um personagem que não tá mais aparecendo em Just Like That, porque o ator, ele acabou falecendo, né? Isso aconteceu enquanto eles estavam gravando a primeira temporada de Just Like That, né? Então ele aparece nos primeiros episódios ali, depois ele acaba sumindo. E até então eles tinham dado uma desculpa, assim, né, de que ele tava fazendo. Acho que era tipo uma campanha, assim, publicitária. Ele tava ajudando a promover alguém do TikTok lá no Japão. Só que aqui eles acabam meio que dando continuidade a essa história. Eles falam que lá no Japão, o Stanford acabou se encontrando, acabou ficando muito feliz. Ele começou ali a viver num templo, né? E tá trabalhando lá, enfim. Então ele acabou decidindo que vai morar lá pra sempre, né? E que ele vai deixar todos os seus pertences para o Anthony, né? Então ele manda uma carta pra Carrie e a Carrie lê, né, para o Anthony. Então a gente tem aquela cena ali. Eu acho, gente, que a forma como eles concluíram essa história do Stanford não me agradou muito, mas ao mesmo tempo eu reconheço que é um tema delicado, é uma questão delicada porque o ator faleceu na vida real. Então não é uma coisa fácil, assim, deles arrumarem uma solução pra tirar o personagem de dentro da série, né? Eles poderiam, por exemplo, ter matado o personagem, ter feito alguma coisa trágica com o personagem, mas não, né? Como o ator morreu na vida real, eles preferiram fazer como se fosse uma homenagem, assim, colocar o ator vivendo, né? O personagem, no caso, vivendo uma coisa assim, como se fosse assim, uma experiência que ele evoluiu, que ele tá se sentindo mais leve, né, mais assim, espiritualizado, né, que ele tá noutra fase da vida dele, nesse templo, né, um lugar que é bom, um lugar que ele tem sensações boas, né, que ele tá mentalmente bem, né, psicologicamente bem, fisicamente bem, que ele tá super feliz, né, eu acho que foi uma forma que eles tiveram de homenagear o ator, né, e pra mim, não faz tanto sentido numa perspectiva assim, narrativa, eu não imagino muito bem isso acontecendo com o Stanford, do jeito que aconteceu aqui na série, mas assim, entendendo os bastidores e tudo que tá acontecendo por trás das câmeras, eu achei que foi uma homenagem legal pra ele, achei que foi uma forma legal, né, de concluir essa história aqui e deixar, né, com que o Anthony, de fato, agora, finalmente, né, ele siga em frente. Inclusive, né, exatamente essa carta do Stanford, né, que o Stanford fala assim, que ele vai... que ele tá mudando a forma dele de viver e que ele não vai mais ficar se prendendo a coisas que não funcionam mais na sua vida, é exatamente o que faz o Anthony começar a questionar, né? Será que essa coisa, né, de ser apenas o ativo dentro da relação é algo que ainda funciona pra minha vida? Ou será que eu deveria também experimentar coisas novas e me reencontrar? E por aí vai, né, gente, esse episódio com muita coisa legal, muita coisa divertida. Até agora, a única história mais pesada foi a da Miranda, mas aí vem a bomba, que é a história da Carrie aqui nesse episódio. E é claro, né, gente, que tinha que rolar alguma bomba, porque a Carrie nunca consegue ser totalmente feliz. Sempre tem alguma coisa. A Carrie, ela só é feliz mesmo quando é assim, fim de série. Ou então fim do segundo filme, ou fim do primeiro filme. Quando é o fim de tudo, aí a gente consegue ver a Carrie feliz. Mas no processo da série, é muito difícil a gente ver a Carrie estando super feliz. Sempre tem algum obstáculo ali, algum conflito, alguma coisa acontecendo pra deixar ela triste, deixar ela desestabilizada. E até então a gente tava vendo muito da felicidade dela com o Aidan. Tudo tava dando certo, eles se reencontrando, eles saindo, eles se amando. Eles não estavam mais discutindo tanto, né? Eles estavam concordando mais, os dois estavam mais maduros também. A relação tava maravilhosa. Mas aqui acaba acontecendo um acidente horrível, né, com o Wyatt, né, que é o filho do Aidan, aquele filho que já apareceu nos outros episódios, né, fazendo chamada de vídeo com o pai, assim, eles conversando pelo celular. E a gente vê que o Aidan, ele não tinha aceitado muito bem
a Carrie, né? Ele não tinha gostado muito da Carrie. E que ele parecia não estar muito confortável, assim, com essa questão do pai e da mãe estarem separados, deles não estarem mais vivendo juntos, do Aidan. Ele tá sempre viajando pra ver a Carrie, ele ficava sentindo saudade do pai. Então a gente vê aqui nesse episódio, né, que o Wyatt, ele teve uma briga com a Kathy, né, a mãe dele. E aí ele acabou, né, bebendo ali, ele pegou um carro do pai, ele foi pra casa do pai, né, que no caso o pai não tava lá, né, o Aidan tava com a Carrie. E aí ele ficou lá, bêbado, triste, enfim, depois ele foi voltar pra casa, né, com o carro lá e acabou batendo o carro, né, numa árvore, se machucou, assim, muito, tá hospitalizado agora. E a gente vê aqui, né, o Aidan, no momento que ele tá conversando com a Carrie, né, eles estão na cama, ali, um momento assim bem leve, bem tranquilo, e ele recebe essa ligação, né, da ex-esposa dele falando que o filho tá hospitalizado, dizendo pra ele ir, né, a Carrie ela falou que vai ajudar ele a conseguir ali, né, um voo pra ele conseguir voltar pra casa o mais rápido possível. E aí quando ele de fato volta pra casa, né, ele vai visitar o filho no hospital, ele vê que a situação era ainda pior do que a ex-esposa dele tinha falado no telefone, né, porque ela não queria que ele ficasse completamente desesperado, ela só diz pra ele, né, o mínimo que ele precisa saber pra ele ir pra lá, e depois é que ele acaba vendo a situação de fato, né, a situação do filho dele, assim, tá muito ruim. E aí a gente vê o Aidan ligando pra Carrie pra explicar o que aconteceu. E é uma cena, assim, gente, que é muito difícil da gente assistir, sabe? Eu fiquei, assim, bem triste, fiquei bem mal. Mas achei também que foi uma cena bem bonita e bem legal, né? Da gente ver o Aidan falando com ela, o Aidan chorando, sentindo muita culpa, né? Dizendo que ele deveria estar lá com o filho dele, deveria estar lá pelo filho dele. E aí tudo isso acaba colocando o relacionamento dele com a Carrie em jogo. Porque é exatamente, né, por essa questão dele morar, né, no campo e a Carrie morar na cidade, né, morar em Nova York, que ele tem essa necessidade de estar sempre viajando de um canto para o outro e ele acaba não conseguindo passar o tempo todo com os filhos dele. É óbvio, né, que pela série, pela personalidade do Aidan, tudo nos leva a crer que ele sempre se esforça muito para estar presente na vida dos filhos. Não é como se ele fosse um pai ausente. Mas eu acho, né, que o filho dele, especialmente ali o adolescente, né, ele tá no momento da vida que é um pouco assim mais difícil, sabe, psicologicamente mais complicado, o filho dele tá numa posição assim, mais fragilizada, ele tá tendo dificuldade, né, de aceitar essa separação dos pais, ele quer ficar com o pai ali perto dele, então aparece essa moça nova de Nova York, que de repente o pai fica dando atenção pra ela, fica indo visitar ela, então o filho ele fica com certo ciúme, né, é uma situação muito complexa, e eu acho que é uma coisa assim, muito interessante de ser abordada nessa temporada, porque eu acho que nessa temporada aqui, mais do que em qualquer outra coisa que já foi feita, né, do universo de Sex and the City e de Just Like That, eu sinto que a essência dessa temporada, o tema dessa temporada, é exatamente o equilíbrio. Como você consegue equilibrar, né, os seus romances, né, os seus filhos e a sua profissão e a sua própria felicidade, sabe? Como você consegue ter um pouco de tudo isso? Se vocês repararem, né, a história de todo mundo traz esse aspecto aqui, né? Porque, por exemplo, a Sima, ela é super bem sucedida no trabalho dela, mas ela não tem um amor, então ela sente falta disso. Aí a gente vai ver, né, a Charlotte e a Lisa tendo essa questão, né? Como é que a gente vai conseguir trabalhar e ser esposa e ser mãe tudo ao mesmo tempo, e o marido precisa da gente, os filhos precisam da gente, como é que a gente vai fazer isso, né? A própria Miranda também, ela teve já tramas aqui, que ela tava com Che Dias e acabou, né, tendo que voltar pra casa porque o filho dela tava se sentindo mal, o filho dela tava depressivo porque acabou com a namorada. Então, se vocês repararem, né, eu senti que isso aqui que aconteceu com o Aidan é algo que faz muito sentido e que deixa a temporada como um todo muito coesa. Eu achei que isso fez a temporada pra mim parecer ainda melhor do que eu já tava achando. Eu já tava gostando muito dessa temporada, vocês sabem, né, que todo vídeo aqui, toda semana, eu tô sempre falando, tô amando, gente, tá muito bom, cada episódio tá melhor que o outro. Mas esse aqui foi um episódio que me fez sentir, de fato, como essa temporada, né, como um todo, todos os episódios, eles foram super bem pensados juntos, como todas as tramas se interligam exatamente nessa questão de como você equilibrar o seu tempo e o seu amor e o seu empenho, né, em tantas coisas diferentes que você precisa no seu dia a dia. E eu acho que isso é uma trama, né, que todo mundo consegue se conectar, né, inclusive pessoas assim, de diferentes faixas de idade ou em diferentes situações, porque como eu falei, tem personagens aqui que já são, né, mães, mas também tem personagem que não é mãe ainda, que não encontrou amor ainda, como a Sima. Mas, de qualquer forma, todos eles estão nessa coisa, assim, nessa busca de conseguir serem felizes em diferentes, né, dimensões de sua vida, né? A dimensão, assim, da profissão, a dimensão do amor, a dimensão da família, enfim. Achei tudo isso super legal, gente. Tá sendo muito bem feita essa temporada, muito bem feita mesmo, sabe? É um texto que é legal. Os atores, eu sinto que eles estão se divertindo cada vez mais aqui. Eu também sinto, gente, que as atrizes, né, elas estão mais bonitas a cada episódio, elas estão mais joviais, sabe? Elas estão mais seguras com elas mesmas, sabe? As roupas, a cada episódio, eu tô sentindo que as roupas, elas estão ousando mais. Tem roupas aqui que você olha, meu Deus, parece uma adolescentezinha. E eu acho isso muito legal, por quê? Porque eu sinto que lá na primeira temporada de And Just Like That,
o fato, assim, delas terem uns 50 e poucos anos, elas eram meio que vistas, assim, como se elas estivessem numa fase mais final, assim, da vida. Não que elas fossem morrer, mas é como se fosse assim, a gente já tá numa idade mais avançada, e enfim, a gente já é mãe, a gente já não sei o quê, a gente já tá aqui, né, a Carrie sendo viúva. Eu sinto que na primeira temporada tinha uma coisa levemente mais envelhecida a respeito delas. E eu acho que aqui elas estão muito aventureiras, muito vivas, muito, sabe, muita energia, muita coisa pra fazer. Então, amei tudo isso. Então, essa temporada tá muito, muito maravilhosa. E semana que vem, né, finalmente vem aí o último episódio. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Vocês acham que a Carrie e o Aidan vão acabar se separando de vez? Eu acho que isso é uma possibilidade. Porque eu acho que como ele tá se sentindo muito culpado com o acidente que aconteceu com o filho dele, talvez ele não consiga mais manter o relacionamento com ela, né? Essa coisa de estar à distância dos filhos, né? Sempre tendo que viajar, talvez seja muito difícil pro Aidan. E eu também tô, assim, né, gente, pensando muito sobre a questão da Samantha Jones, porque a gente sabe que ela vai aparecer nessa temporada, né? E como só falta mais um episódio, que é da semana que vem, então a gente já sabe que semana que vem teremos Samantha Jones aparecendo na série. A gente sabe que a cena não vai ser super longa, né? O pessoal que trabalha na série, eles já explicaram que vai ser só uma participaçãozinha, uma coisa simples, mas eu acho que já vai ser uma coisa super legal, né? Pra meio que fechar essa temporada já tão maravilhosa com chave de ouro, né? Então, assim, a minha ansiedade tá muito grande, né? E espero que vocês estejam aqui semana que vem de novo, né? Pra gente discutir sobre o último episódio. Deixo vocês por aqui. Até mais!